Premier. Pode entrar que o mundo é seu. Você é o nosso convidado para a partir de agora entrar no mundo da velocidade. São imagens ao vivo do Autódromo Internacional de Curitiba e é a abertura do Mundial de Turismo que você acompanha aqui no canal Campeão. Aí a temperatura 27,2, temperatura da pista 45 graus, a umidade relativa do ar 41%. E você não pode perder daqui a pouquinho as 14 voltas que iniciam a temporada de 2008. Vale toda a sua torcida para o brasileiro Augusto Farfus, que vai largar na terceira posição. O tricampeão, o grande homem a ser batido, o Andy Prior, vai largar lá atrás, na 12ª colocação. Lembrando que a competição começou a ser disputada em 2005 e de lá para cá só deu Prior. Aí o grid de largada, que tem o Ivan Miller na primeira posição, o Heidel aparecendo na segunda colocação. Ali o brasileiro com tempo de 1:24.482, ele já baixou esse tempo no Armap, fez 1:24.237, promete ser uma prova muito boa para o Brasil. O Monteiro aparece na 7ª colocação. O Ruff é o 8º, o Genel, o 9º, o Coronel é o 10º, o Menu 11º e o Prior ali, o grande tricampeão, aparecendo na 12ª posição e na sequência o grid de largada. E aqui comigo o Rodrigo Matar, começando a temporada, o Brasil recebendo a prova de inauguração. Teremos 2 baterias no dia de hoje. Sua expectativa para o tricampeão Prior, para o dia do brasileiro Farfus e essa grande prova que abre o Mundial de Turismo. Tudo bem, Rodrigo Matar? Tudo bem, Daniel. Boa tarde para o amigo telespectador do Sport TV. Sejam bem-vindos ao Automobilismo 2008, finalmente começando na tela do canal Campeão e em grande estilo, com uma corrida com o autódromo completamente lotado. Expectativa de público era superior a 35 mil pessoas nas arquibancadas e acho que nós atingimos, pelo que a gente percebe nas imagens, muito cheio o autódromo. E aí vemos a imagem exatamente do acidente vitimou o piloto do carro número 8, Alain Menu, na curva 0 na classificação de ontem. Acidente que o deixou de fora do warm-up desta manhã, onde o Farfus, olha o estrago do carro do Menu. A equipe RML já consertou e está ali no canto baixo do vídeo, você vê ele rapidinho, o carro do Menu prontinho para a largada. Hoje quem bateu foi o Stefano Dasti, o piloto italiano, sofreu um acidente durante o warm-up, teve problemas e a equipe deve já aparecer o carro do Dasti com condição. Aí o entry-list da corrida com os carros com 0 kg de lastro. Uma novidade, visto que no início da temporada passada todos os carros estavam obrigatoriamente com 10 kg de lastro. E você vê que todos os pilotos aí, até o Coronel, com 0 kg de lastro. Existe o troféu Bigorna, de acordo com a classificação, com os pontos dos pilotos a cada corrida. O lastro que é adicionado ao peso do carro, Daniel, e telespectadores do Sport TV, exatamente para poder proporcionar um equilíbrio maior entre os competidores e não deixar que um piloto dispare tanto na frente do campeonato. Ainda mais uma competição tão equilibrada, com 3 marcas presentes apenas em Curitiba, isto porque a Honda, que é a 4ª marca, não conseguiu aprontar com a equipe N-Technology a tempo o Accord R para o James Thompson correr aqui. E aí a gente viu que a Prefeitura de Curitiba conseguiu arrecadar 52 toneladas de alimento. A participação do público foi excepcional, 52 toneladas de alimentos doadas. Uma campanha, uma iniciativa muito bacana da Prefeitura com a organização do campeonato. Lembrando que o Autódromo Internacional de Curitiba recebendo 30 mil pessoas para essa prova que abre a temporada 2008. E hoje um fator vai fazer importância, vai fazer a diferença na corrida, que é a temperatura. Os treinos livres e também o Qualify aconteceram com a temperatura um pouquinho mais baixa e hoje a temperatura está em ligeira elevação, Rodrigo Matar. O que muda com isso para a prova que começa dentro de instantes? Olha, muda que mina o favoritismo da SEAT, que usa o carro com motor turbodiesel e tem a primeira fila com o Heidel e com o Ivan Miller, e favorece a BMW, que é um carro que se assenta melhor nesse traçado de Curitiba, é um carro com tração traseira. As características vão favorecer um pouco mais a BMW em relação à SEAT, pelo menos na primeira prova. Vamos ver se aí para a segunda, já com o cair da tarde, que a segunda largada está prevista para 16 horas e 15 minutos, se a temperatura vai baixar mais e aí pode favorecer. Um grande detalhe que o regulamento foi mantido em relação à temporada passada é que o resultado final da primeira corrida é o grid da segunda, só que inverte a posição do 8º ao primeiro. O 8º colocado da primeira corrida sai na pole na segunda.
E se de repente um carro da SEAT estiver ali pela frente, você sabe que a situação vai ficar bem complicada para eles, largando lá de sexto, sétimo, oitavo, né? Não vão ter como recuperar. Como eu disse, o tricampeão é o Priaulx, mas na temporada passada, em 2007, ele ganhou a competição vencendo apenas 3 corridas, somou 92 pontos. E o Farfus venceu também 3 corridas. Você acha que essa temporada pode, de repente, dar Brasil lá no final do ano, lá no mês de novembro, Rodrigo? Ah, eu tenho certeza. Eu acho que essa é a temporada da afirmação do Farfus. É um piloto já mostrou qualidade na sua primeira temporada de BMW e agora mais amadurecimento a gente espera, porque o Farfus é recém-casado, né? Casou com a Liri recentemente, então a gente acredita que essas coisas para os pilotos sejam benéficas e creio que para o Farfus não seja exceção. A gente torce para o piloto brasileiro mais maduro e também menos vítima de canalices de pilotos na pista, porque o Gabriele Tarquini no ano passado resolveu fazer o Farfus de alvo. Bateu nele em Monza, bateu nele em Macau e assim tirou o piloto brasileiro do título, até porque o Tarquini estava fazendo um jogo sujo de equipe para favorecer o Ivan Miller. Não deu em nada porque o Andy Priaulx foi mais uma vez campeão, tricampeão mundial. Esse relógio que aparece aí no alto do seu vídeo, ao lado do logo do Sport TV, é o tempo que resta para o início da prova, para o início da corrida. Agora a gente não pode começar a abrir uma temporada sem destacar um dos grandes nomes dessa categoria, com passagens pela Fórmula 1 e com uma lição de vida que não tem nem palavras para falar, né? Que é o Alessandro Zanardi. Mais uma vez vem aí o Zanardi, que é querido de todos e vem se superando a cada ano, participando de várias modalidades esportivas. Está de novo o Alessandro Zanardi, para a alegria de todos nós, amantes da velocidade, hein, Rodrigo? Sem dúvida, Daniel. Ele não foi bem na classificação, é bom que se diga, foi apenas o 14º colocado, mas ficou no mesmo segundo do pole position. Os 14 primeiros carros ficaram no mesmo intervalo de tempo. O Zanardi é um piloto tão querido por todos que ninguém superou ele em termos de popularidade. Aliás, ninguém supera o Zanardi em termos de popularidade, especialmente no Brasil. Ele é um piloto muito querido pelo torcedor brasileiro. E tem um detalhe para o amigo telespectador do Sport TV que é fissurado em todos os esportes em geral. Eu acredito que você, telespectador de automobilismo, também goste de maratonas. Saiba que o Alessandro Zanardi disputou a maratona de Nova York do ano passado como cadeirante e o resultado dele foi simplesmente fantástico. Ele foi o 4º colocado na categoria de cadeirante, um resultado que o incentiva. Ele tem no seu íntimo a vontade de participar das Paralimpíadas de Pequim 2008. Seria mais uma lição desse extraordinário personagem que se chama Alessandro Zanardi, Daniel Pereira. Lembrando que na corrida do ano passado, temporada 2007, na primeira bateria, vitória de Jörg Miller e na segunda, vitória do Farfus, vencendo a prova no Brasil, a bateria 2 na temporada 2007. Você está passeando aí pelo grid de largada, aí está o Coronel. O Coronel usa um carro com motor movido ainda a gasolina. Ele não é de equipe oficial, ele é da equipe Sunbed, uma equipe espanhola. Então o carro dele é o TFSI, é um carro ainda movido a combustível normal e tem, como sempre no ano passado, o Coma Minha Poeira na traseira do carro. Só que só tem 11 pilotos comendo poeira dele e ele está comendo a poeira de 9, né, Daniel? Está largando na 10ª posição do grid. E durante a nossa transmissão a gente vai poder acompanhar, e o Rodrigo vai falar até com detalhe com relação ao câmbio. Porque havia uma certa dúvida, né, se o câmbio seria sequencial, seria em H, e o Rodrigo vai trazer durante a transmissão todos os detalhes. A gente pode dar uma olhadinha aí, ó, dentro do carro. A gente já percebe que no SEAT o câmbio é de acionamento sequencial. É um câmbio de 6 marchas com acionamento sequencial. A gente vê aqui a barra estabilizadora bem do lado da alavanca de câmbio. E esse é o carro do Jorge Genet, irmão do Marc Genet, que é piloto de teste da Ferrari na Fórmula 1. Jorge Genet é um piloto com bastante experiência, está aí para mais uma temporada com a equipe SEAT. Ele é piloto da mesma nacionalidade do fabricante. Esse é o Robert Huff, piloto britânico da equipe RML. Tem 2 vitórias no Campeonato Mundial de Carros de Turismo. Foi 9º colocado no campeonato do ano passado. Menos de 5 minutos para o início da prova, a temperatura vai aumentando, a ansiedade do público também. Daqui a pouquinho a primeira volta da temporada 2008 do Mundial de Turismo. Aí o Thiago Monteiro, português. Mais um pra gente torcer, né, Daniel? A gente tem grande simpatia por ele, é um piloto também muito bom, boa praça toda a vida, tem uma pole position já, foi bem no campeonato de estreia dele ano passado. Você vê que saiu um isolamento térmico para a temperatura na cabine do piloto não aumentar tanto. Já vai aumentar muito durante a prova. Tá, né? Todo mundo preocupado com a temperatura e dentro do carro a temperatura supera os 60 graus tranquilamente. Você viu ali a simpatia do Thiago Monteiro, acenando ali para a câmera, o grande piloto de Portugal.
que também é uma das atrações da prova de hoje. São 4 ex-pilotos de Fórmula 1, além dele do Zanardi. Nós temos o Nicola Larini, que vai aparecer já já, o 5º colocado no grid, e o Gabriele Tarquini. Esse é o Jörg Miller, tem 21 vitórias no Campeonato Mundial, foi apenas o 7º colocado no passado. Ficou devendo o Jörg Miller. Confirmando o grid de largada, Ivan Miller vem na primeira posição, o Heidel na segunda, o brasileiro Augusto Farfus largando na terceira posição. Lembrando que a largada é lançada, Gabriele Tarquini é o 4º colocado. E esse é o Larini, que tem 43 anos, piloto italiano, já foi piloto de teste da Ferrari, já correu na Osella, na Ligier, na Fórmula 1. Correu muito de Alfa Romeo no antigo DTM e agora está aí com o piloto oficial Chevrolet. Daqui a pouquinho vai aparecer aí no seu vídeo o brasileiro, o Augusto Farfus, que larga em terceiro. O Gabriele Tarquini é o 4º e aí está o carro do italiano Gabriele Tarquini, que tem 25 vitórias na categoria. Foi o algoz do Farfus ano passado, né? 8º colocado na classificação geral em 2007, também corre com Seat Leon TDI. Está identificado ali no capô do carro, turbo diesel. Tem inclusive o radiador ali, ó, a entrada de ar para o radiador do carro. E vem aí o brasileiro, vamos desejar aí toda a sorte do mundo nessa abertura de temporada para o brasileiro Augusto Farfus, que vai largar na terceira posição. Aí o carro do brasileiro, o carro número 3. 7 vitórias na categoria, 5 vezes largando na pole. E o detalhe, Daniel, que a gente tinha informação que ele teria trocado de número com o Jörg Miller, mas não foi isso que aconteceu. A BMW resolveu mantê-lo como piloto do carro número 3, até para uma identificação melhor. O Farfus com um capacete muito bonito, com as cores da bandeira brasileira. Sempre chamando a atenção, as cores do Brasil. Olha ali o câmbio. Passei dentro do carro, câmbio em H, Daniel. Aí o detalhe trazido pelo Rodrigo. Câmbio em H. 5 marchas só na BMW em relação às 6 que Seat e Chevrolet usam em seus carros. Bandeira do Brasil tremulando, vamos entrar aí na casa dos 2 minutos para o início da prova. E aí o Heidel está de volta ao campeonato, fez apenas a etapa do ano passado em Anderstop, na Suécia, venceu uma das corridas, volta como piloto Seat no lugar do mexicano Michel Jordan Jr., que não agradou na temporada passada. O Jordan teve uma adaptação muito difícil aos carros de turismo e, em vista disso, foi dispensado pela Seat do campeonato desse ano. Trouxeram o Heidel porque é um piloto que traz, logicamente, muita experiência, ele que já participou também do campeonato britânico de carros de turismo, e na época que ele corria lá, o Daniel, a imprensa britânica, mestre nos trocadilhos infames, quando ele ganhou uma corrida, chamou na Motor News de Ticket to Rydell, uma alusão à música dos Beatles, Ticket to Ride. Bom, e aí está o Miller, né? 4 vitórias na categoria, sua terceira pole. Ano passado terminou na segunda posição na temporada. Outro piloto também muito competitivo. Vamos ficar de olho no Ivan Miller ao longo de todo o ano. Ele tem um apelido, né? Ivan o Terrível. Vê se ele vai ser terrível assim na corrida de Curitiba. Menos de 1 minuto para o início da prova. A expectativa vai aumentando, o público vai ficando ansioso para daqui a pouquinho começar as emoções do mundo da velocidade, para você, amante de velocidade, que acompanha aqui no canal Campeão. Mais uma vez o grid, 1:24.295 foi o tempo do Miller. 1:24.404, Heidel. O Farfus fez 1:24.482, mas é bom lembrar, ele já melhorou esse tempo, fez o tempo da pista com 1:24.237. Mas oficialmente o recorde do circuito fica sendo o recorde da pole position, 1:24.295 do Ivan Miller, superando em meio segundo a marca que era do Farfus, da primeira visita do WTCC a Curitiba, que foi em 1º de julho de 2006, o tempo anterior dele era 1:24.761. A título de comparação, esses carros são 3 segundos mais lentos que o tempo que a Stock Car faz no circuito de 3.695 metros do Autódromo Internacional de Curitiba. Muito bem, vamos para o início. A largada acontece de forma lançada, como já havia dito. Vamos para a primeira volta nos 3.695 metros do Autódromo Internacional de Curitiba. 14 voltas previstas. E aí vale toda a sua torcida para o Brasil. É apenas um representante, o Augusto Farfus, que larga em terceiro. E pelo rendimento do seu carro no warm-up, ele pode aproveitar este domingo, que parece estar começando de forma positiva para o Augusto Farfus. Com certeza, Daniel. Você falava da torcida, da gente ter apenas um representante, que na minha opinião é um representante de peso, é um piloto de ponta no campeonato. Mas vamos adotar o Thiago Monteiro também para torcer, né? Acho que o brasileiro tem
Uma grande simpatia pelo Thiago Monteiro, como já disse, é piloto português, fala o nosso idioma. Seria bacana a gente torcer também para o Thiago Monteiro ter um bom resultado. Ele que, quando tinha sido contratado pela SEAT para disputar a temporada do ano passado, ele não tinha o carro pronto ainda, veio para Curitiba, concedeu entrevistas, foi de uma simpatia ímpar com a imprensa, ganhou realmente o torcedor brasileiro, o português Thiago Monteiro. Ele é super simpático e ganha sempre o carinho do público. Tá certo, tá combinado. Vamos torcer também para o Thiago Monteiro. Cameron Borg no carro do Farfus aí, Daniel. Vai começar a prova dentro de instantes. São 14 voltas previstas. Temporada que está começando ainda hoje, hein? 4 da tarde no horário de Brasília, segunda bateria. Transmissão do Sport TV. E entre os 21 pilotos que a gente tem no grid, Daniel, um estreante, né? O Ibrahim Okiay, piloto da Turquia, da equipe Borosan Automotive. Não teve muita sorte, né? Ainda tá aprendendo, tá pegando a mão do carro, foi apenas o último colocado. Os demais 20 pilotos, todos com experiência do Campeonato Mundial de Carros de Turismo, mesmo em participações esporádicas, como era o caso do alemão Franz Engstler, que também está estreando uma equipe junto com o russo Andrei Romanov. Vamos já para o início da prova. Tá aí o carro número 3 para sua identificação. É o carro do brasileiro. Atrás dele tem o Tarquini. Na quarta colocação, quem vai largar na ponta é o Ivan Miller. O Raidel é o segundo. A adrenalina vai subindo quando se aproxima ali a linha de chegada. Vai começar o Mundial de Turismo. E você é o nosso convidado para acompanhar a temporada aqui no canal Campeão. Vai começar a prova, os pilotos já pisando. Quais são as emoções da temporada? Consegue segurar ali o Miller por enquanto. Vamos para a curva 1 para ver o que acontece. O Farfus parece que perdeu posição. Parece que perdeu posição brasileiro. Vamos confirmar na curva 1, é mesmo. Perdeu posição brasileiro. Já tem carro passeando fora da pista. O Miller continua na primeira posição. Tem imagens ali do carro número 7, que é do Huff. Mais um jogando terra para a pista, Rodrigo. Largada bastante complicada e o Farfus não conseguiu um bom arranque. Ele foi superado exatamente por um dos Seats que vinha ali. Foi o carro, se não me engano, do Gabriel Tarquini, veio para a terceira colocação. O gráfico mostrando ali que o Farfus está na sexta colocação. Larini também foi outro que perdeu posições após a largada. Ótima saída do Sérgio Hernandes, piloto espanhol. E aí já a suspensão quebrada para o carro do Thiago Monteiro. Que pena. E a roda parece que tá solta, né? Tá quebrada ali. Vamos ver aonde o Thiago Monteiro vai conseguir parar o carro, até para tentar evitar a entrada do safety car. Vamos ver até onde ele consegue arrastar o carro número 18. Ele está sendo arrastado, porque roda, a dianteira não tem mais, a esquerda. E agora a corrida de recuperação aí pro Farfus. Olha o Priol passando o Sérgio Hernandes, ó. Aí o Priol com o carro número 1, esse branco aí que passa com o número 1. Vem para completar a primeira volta de 14 previstas o Miller. Ainda é o segundo, o Tarquini é o terceiro. O Farfus já é o quinto, ganhou uma posição, o brasileiro Augusto Farfus. Olha, Daniel e amigos do Sport TV, o que me preocupa é exatamente a trinca de Seats nas três primeiras posições, porque eles vão fazer jogo de equipe nítido e claro. O Jorge Miller e o Farfus também terão que fazer o seu para poder se aproximar dos três carros espanhóis e aí sim tentar lutar pela vitória. Nesse início de corrida, logicamente, a vantagem é toda dos carros espanhóis. Olha a pressão que faz ali já o Farfus para tentar essa quarta colocação. A pressão é para cima do carro 2 do Jorge Miller. É importante ele se livrar porque o Jorge Miller está ficando. Os três primeiros estão conseguindo abrir. Estão conseguindo abrir ali uma vantagem importante. Meio segundo a vantagem do Tarquini para o Jorge Miller. Olha aí o Thiago Monteiro. Olha o estado do pneu. Completamente dilacerado. Mas a equipe vai poder fazer o conserto do carro. Pode ser autorizado no intervalo das duas provas. Claro que vai mexer nessa suspensão aí para o piloto português voltar. Olha o Farfus tentando ganhar a quarta posição. Porta fechada para ele. Não tá dando mole o Jorge Miller. Mas vai passar. A preferência da curva é do piloto brasileiro. Vamos ver se ele consegue ganhar a posição. Ó, ganhou. Passou. Assume a quarta posição Augusto Farfus. Ih, rapaz, olha o toque ali, ó.
Tocaram um Chevrolet e um Seat ali atrás. A diferença do Miller pro Heidel de 0,4. Passa ali, o Ivan Miller permanece na primeira posição. Tem um carro na frente do Augusto Farfus. Os dois carros Chevrolet se acharam. O Larini e o Robert Huff. Aí o Huff conseguiu consertar ali no braço e voltou para a corrida. Mas o Larini não. O Larini está se arrastando ali na grama. Tá bem confuso esse início de prova. Aí errou o ponto de freada da curva, o Nicola Larini. E aí acabou tocado pelo Jorge Genet também. Mais emoções do Mundial de Turismo para você ligado no Sport TV. Corrida começando cheio de alternativas. Está aí o Prior com 1:25.965. Fazendo a melhor volta da corrida até agora. Longe do recorde da pista em prova, 1:25.469 do York Miller registrado ano passado. O Farfus tem que se livrar logo desse retardatário aí que está trancando a passagem dele. Exatamente o Alessandro Zanardi, carro número 4. 0,5 é a diferença. Diferença do Miller pro Heidel. Olha o Farfus já 2 segundos. Vamos ficar de olho no tempo do Farfus pro Miller. A diferença dele pro líder é de 2,074. Entrou ali, Daniel, na esquerda do vídeo, pelo que a gente viu na reta, um veículo de serviço. O safety car agora entra na pista. Justamente para assessorar ali o carro do Nicola Larini. Já vai a nocaute na primeira prova do campeonato, já fica com 0 ponto nessa bateria, tanto ele quanto o português Thiago Monteiro. Temos a imagem recuperada. Olha o totozinho que o Farfus deu no York Miller. Teve que mostrar ali a autoridade, o Augusto Farfus, a falar, ó, tô aqui. Agora, aí depois ele passou. Foi bom negócio essa bandeira amarela para o piloto brasileiro. Não há dúvidas que agora ele vai se essa aproximar vantagem, do Tarquini, né? Exatamente, porque essa vantagem de 2 segundos agora que ele tinha, que o Ivan Miller tinha para ele, foi para o espaço. E esse é o carro do menu fazendo uma parada extra para checagem geral de suspensão, alguma coisa de motor. Não começa bem a temporada 2008 para a equipe RML Chevrolet. Lembrando que a partir das 4 da tarde, no horário de Brasília, a transmissão da segunda bateria. Você acompanhando todas as emoções do Mundial de Turismo. É a velocidade no seu canal campeão. Essa parada aí, a entrada no safety car foi boa aí pro brasileiro. Daqui a pouquinho vamos ter o tempo corrigido. E a real diferença dele pro líder da prova, o Ivan Miller. O carro do menu está sendo recolhido. Achou melhor poupar para a próxima prova. Realmente não teve sorte a equipe Chevrolet. 2 dos seus 3 carros já estão fora. Só vai restar o Robert Huff para lutar. Ele que já foi tocado pelo Larini. O carro dele também não deve estar em boas condições. Contra a Seat BMW, eu diria que a tarefa do piloto britânico vai ser bem difícil nessa corrida. Logicamente, com 2 marcas com melhores condições, ou vai dar Seat ou vai dar BMW. Isso aí é bem óbvio. Tá parecendo nítido que a equipe Schnitzer, que é a equipe oficial alemã, é a única que tem condições de brigar contra o pessoal dos espanhóis aí, liderados pelo Jaime Pucci, que é o engenheiro. O Lelu, que apareceu no vídeo, está cruzando os dedos, um sinal de sorte. Vamos ver se eles vão ter sorte nessa corrida de Curitiba. São Paulo tenta a vitória contra o Mirassol para entrar no G4 do Paulistão. Em seguida você confere gols, lances e os comentários da rodada no Troca de Passes hoje, 5:30 da tarde, horário de Brasília, ao vivo no Sport TV. Temos imagens do carro do Ivan Miller. Faz excelente prova, largou na frente. Assim permaneceu até agora. E aí já é a imagem do carro do Heidel. Essa câmera on-board, como ajuda locutor de corrida, porque tem ali o número e o nome do piloto. Sem dúvida nenhuma, Daniel. Vai vamos relargar. Lá, vamos para o reinício da prova. Prova que até agora cheia de emoção, né? Várias alternativas. E olha o Farfus como já vai para cima do Tarquini. O Farfus está com muita vontade de assumir essa terceira posição.
Ele vai pra cima, ele não gosta de ficar muito tempo ali estudando não, ele é abusado, ele vai logo pra tentativa de ultrapassagem. Vamos ver se acontece já na próxima volta. E olha, não é bom negócio ver ele pro oitavo não, hein? Porque se ele persistir nessa posição, ele será o pole da segunda prova. E o Prior é um osso duríssimo de roer. E ele é o tricampeão, né? Ganhou todas as provas até agora justamente pela regularidade. Ele, nos campeonatos ele nem tem muitas vitórias não, mas a regularidade dá o título. Em 2006 ele venceu 5 corridas, em 2005 apenas uma. E no ano passado somente 3 provas, o mesmo número de vitórias do Augusto Farfus. Tem piloto aí que terminou bem atrás no campeonato que ganhou mais provas do que o britânico Andy Prior, que está aí lutando agora para passar o Tom Coronel, mas tomando grande pressão do espanhol Félix Porteiro, que é o 9º colocado. Vamos ficar de olho. Passa ali em primeiro Miller, o Heidel é o segundo. O Tarquini aparece na terceira posição e o Augusto Farfus é o quarto. Esse é o Jaime Puig, que é o chefe da equipe Seat. São os carros do Mundial de Turismo passando em alta velocidade na tela do canal Campeão. O Farfus foi bem grudado, bem lançado na saída da zero para superar o Gabriele Tarquini. Está montado na traseira do Seat do italiano. Mas aí o motor turbodiesel faz uma ligeira diferença, ó, na reta, como abre o carro Seat, hein? Ao contrário do que se previa, esses 3 carros estão andando muito bem numa pista com uma temperatura bastante alta. Temperatura da pista passando na marca dos 45 graus. Olha só, o máximo de velocidade atingida até agora o Tarquini com 202 km por hora. E aí o pessoal da BMW Team Germany, equipe Schnitzer, atenta a corrida do piloto brasileiro. Está na hora do Farfus ganhar essa terceira posição, hein? Ele aparece ali, o brasileiro, na quarta colocação. A diferença do Miller por Heidel é de 0,5. Olha, mais um carro passeando aí fora do Franz Engstler. Ainda está conhecendo a pista de Curitiba, né? Apanhou um pouco, foi apenas o antepenúltimo colocado. Corre no Campeonato dos Independentes, que são pilotos sem vínculo algum com equipes oficiais de fábrica. Ele montou uma equipe para ele competir e para o russo Andrei Romanov. O Franz Engstler é o atual campeão asiático de carros de turismo. Farfus já vai trocando ali o posicionamento, mudando o traçado, estudando o adversário para tentar a ultrapassagem e colocar o carro para respirar, que ele não pode ficar muito tempo embutido, porque não refrigera. Aí arrisco dizer que o Prior passou o Tom Coronel, hein? Já foi, ó. Tá na 7ª posição, Prior. Pressão agora para cima do líder, o Heidel vai para cima do Miller. Aí o carro do Augusto Farfus. 8 voltas de 14. Olha, Daniel, vamos para a segunda metade final da prova, né? E o rendimento dos 5 primeiros colocados é praticamente igual nesse momento da corrida. Ligeiramente os Seat levam vantagem do quesito reaceleração, porque o turbo diesel funciona um pouco melhor que o motor com combustível normal. Mas o Miller agora já vira um 25,1 e é o novo recorde da pista de Curitiba em prova. Volta mais rápida da prova, novo recorde para Jörg Miller. Aí o tempo registrado pro Jörg Miller. Olha só, é o Farfus, hein? São imagens do carro do brasileiro. Tem que fazer isso aí mesmo, atazanar a vida do Gabriele Tarquini. Ele tá ali, ó. Retrovisor toda hora balançando atrás do carro. Cheio de branco atrás do carro número 11. Olha, são 2 carros brancos atrás, né? Exatamente as 2 BMW do Farfus e do Jörg Miller. Olha aí o carro lento, o carro número 7 do Robert Huff. Tá parecendo um caranguejo, né? Mas é uma suspensão quebrada, mais uma na corrida. Olha só, daqui a pouquinho no Sport TV, logo após a corrida, a primeira bateria, teremos o campeonato francês com Saint-Etienne enfrentando o Nice. E às 4 da tarde, a segunda bateria na primeira etapa da temporada 2008 do Mundial de Turismo. Olha, a diferença do Farfus para o líder é de 1,2. Ele tem pela frente o Heidel e Tarquini. Aí mais uma vez o Huff. Vai ser uma prova de 0 ponto para os 3 carros da Chevrolet.
Vão largar lá no fim do pelotão na segunda prova. Larini, Huff e Menu. Aí a preocupação já é para a bateria 2, né? Com certeza. Mas eles têm 3 horas para poder fazer os concertos. Olha só o Farfus, hein? Passou. Olha o Farfus para assumir a terceira posição, já é dele. Terceira posição do brasileiro Augusto Farfus. E olha, vai trazer junto O Miller. Esse carro do Tarquini não tá bom. Esse carro do Tarquini já perdeu o rendimento. E eu ia dizer, Daniel, completando meu comentário, que a equipe Chevrolet trouxe 32 integrantes da equipe. Parece que eles estavam prevendo o que ia acontecer nessa corrida de Curitiba, né? Que eles iam ter trabalho, por isso 32 integrantes na equipe. E que bela manobra de ultrapassagem do Farfus. Olha, ralando o pneu, hein? Que bela ultrapassagem do piloto brasileiro. Na raça, na marra, é assim que tem que ser. Dá o troco no Tarquini na pista, não é jogando para fora. É na pista mostrando que é mais piloto que o piloto italiano. Agora o próximo alvo dele é o Heidel. Para tentar a segunda posição, vamos ficar de olho. E toda a expectativa. A Liri, a esposa do piloto brasileiro. Tá aí aparecendo no vídeo a Liri com quem o Farfus recém se casou. Miller, Heidel e Farfus. Oi? Ponto 2 não é diferença grande não, hein? Não. Ele tem um obstáculo pela frente que é o Heidel. Que é um piloto difícil de se ultrapassar. Vamos ver o comportamento aí. Vale sua torcida para esse carro número 3. O carro do Farfus 05 é a diferença dele para o Heidel, para o segundo colocado, mas ele já vem inteiro. O equipamento dele parece estar mais inteiro. É exatamente isso, Daniel. A impressão que me dá é que o carro do Farfus está melhor, está mais inteiro que o carro do Heidel. Aumentaram o total de voltas em mais uma exatamente por causa da entrada do safety car. São 15 voltas agora e não 14. A gente tem mais competição também, né? E a briga é essa aí, ó, pela segunda posição. Vem aí o Farfus, será que é agora para tentar ganhar na curva 1? Vamos ver, não, preferiu segurar mais. Preferiu esperar mais um pouco o Farfus. Não entrou tão embutido. Tá muito consciente na prova. Aí de novo a imagem recuperada na ultrapassagem dele em cima do Tarquini. Eu achei essa ultrapassagem excepcional, Daniel. No S de alta, que é um ponto bastante complicado, ele foi lá, passou e foi embora. A diferença cai para 0,9 do Farfus para o Miller, que é o líder da prova. E ele tem menos de um décimo que o Heidel. É, e ninguém quer mostrar ali a estratégia, né? Você acha que a Chevrolet vai ficar mostrando segredo para adversário, Daniel? Nunca. Vamos ver o que vai aprontar aí o carro número 3. Por enquanto vai liderando a prova com conforto ali. Não sei até quando o Ivan Miller. A impressão que a gente tem agora é que se o Farfus se livrar do Heidel, ele vai também com força para cima do Miller. Ó. A diferença é de 197 milésimos. Tá montado na traseira do carro do sueco. Agora talvez venha a ultrapassagem. Vamos ver se ele vem, se consegue ali a ultrapassagem. Acho que ele não sentiu ainda, não sentiu que era o momento. Não é isso, Daniel. A reaceleração desse carro Seat Leon na reta é um negócio impressionante. É o turbo diesel fazendo a sua diferença em relação aos carros movidos a gasolina. A entrada na reta é um momento importante para ele definir no final dela. O problema é o miolo para o Heidel segurar a onda do piloto brasileiro. Você vê que o carro do Farfus está bem equilibrado em todos os setores da pista. E o Seat leva ligeira vantagem exatamente no aspecto reaceleração. Lembrando que daqui a pouquinho tem campeonato francês no Sport TV2, Saint-Étienne, Nice, depois do jogo, a segunda bateria do Mundial de Turismo na prova que abre a temporada 2008 em Curitiba, no Brasil. É, aí é uma briga interessante entre os independentes, o Sérgio Hernandes contra o Pierre-Yves Cortal, que é o atual campeão. Mas o piloto líder da prova entre os independentes é o Stefano Dasti, piloto italiano. Perdeu um pouco de contato agora Augusto Farfus. Perdeu um pouco de contato ali com o Heidel. Galvão Bueno apresenta o Bem Amigos com Arnaldo César Coelho, Paulo César Vasconcelos, Rui Carlos Osterman, Renato Maurício Prado, Alberto Helena Júnior e Caio Ribeiro nessa segunda 9 da noite no Sport TV.
Olha a diferença agora, vai passar no relógio 0,8. Cai a diferença dele pro Miller. Menos um décimo dele pro Heidel. Vamos lá, vale sua torcida aí pro Farfus tentar essa segunda posição e quem sabe ainda nessa prova a primeira colocação e a vitória na primeira bateria do ano. Seria demais para ganhar confiança. Lembrando que a próxima etapa vai acontecer no México. Circuito de Puebla, que já recebeu o Mundial em 2006 e ficou fora da temporada do ano passado. O Puebla, na verdade, está substituindo o Zandvoort na Holanda, que não agradou no ano passado, que foi uma prova com zero praticamente de ultrapassagem, né, Daniel? A gente fez aquela transmissão, sabe o quanto aquela corrida foi extremamente monótona. A prova rodada dupla de Zandvoort. Depois o campeonato segue para Valência, para aí sim iniciar a sua temporada europeia. A temporada acaba em Macau, na China, no dia 16 de novembro. E aí, quem sabe para a comemoração do título desse aí, ó, do Augusto Farfus. A gente torce por isso, né, Daniel? Estamos na torcida. 13 voltas. Vamos ver aí a postura do Farfus. Tem briga também nas posições intermediárias. O Prior chegando para o Jorge Genet, para tentar ser agora o sexto colocado. Não é mau negócio se o Prior superar o Genet, porque ele larga em terceiro na segunda prova. Se ele largasse na pole position, que seria muito mais arriscado a gente ver o Prior despencar na frente e ganhar, né? Largando em terceiro, já não sei não. Olha só, ele tentou de novo ali o Farfus. Esse é o Prior. Esse é o Prior, perdão. O Prior com o Jorge Genet. Nesse momento, quem tem a pole position para a próxima prova é o Stroll Félix Porteiro, carro número 5. E o Prior largaria na segunda posição. Genet em terceiro, depois Tarquini, Miller, Farfus, Heidel e Van Miller. Aí do 9º para o 21º, todo mundo com as mesmas posições de chegada da primeira prova. Você acompanhando as emoções do Mundial de Turismo. Olha, começa o Jörg Miller tentar alguma coisa para cima do Farfus. E o Farfus vai tentar arriscar, não? Quase o mesmo ponto onde ele passou o Tarquini e tentou uma manobra para cima do Heidel. Mas o Heidel estava mais esperto, mais ligado e manteve a segunda posição. Imagens de novo do carro do Heidel. Tá fritando o traseiro do carro de Van Miller na freada, hein? O traseiro direito. Olha o barulho do motor do Rodrigues, ó. É o clima da velocidade no canal Campeão. Um barulho bem menos agudo que o motor movido a gasolina. Você percebe isso. O Farfus parece que agora se preocupa muito mais em olhar para trás. Posição. A preocupação dele é a terceira posição, porque o Jörg Miller está ali atrás dele, está chegando. Lembrando que eram 14 voltas previstas, mas tivemos a entrada do safety car. Uma volta a mais, 15 voltas nessa primeira prova da temporada 2008. O Van Miller agora tem toda a preocupação com o piloto que está na segunda posição também. Olha só como ele está errando a trajetória na curva, hein? Ali na curva do Pinheirinho está abrindo muito a trajetória o carro do Van Miller. Aí o Farfus vai tentar de novo, hein? O Farfus vai tentar de novo. Vamos ver até certo ponto, até que certo ponto vale arriscar essa parte final da prova. Eu acho que a terceira colocação está de bom tamanho, né, nessa primeira prova, né? Para quem perdeu posições na largada, fechou a primeira volta em sétimo, não é um mau resultado. E vem aí Van Miller para vencer a primeira bateria do ano. Com o carro número 12. Até agora um final de semana perfeito para ele. Vem para receber a bandeirada. Vem para conquistar a primeira prova da temporada 2008. Miller, Heidel e Farfus. As 3 primeiras posições. Olha o Prior já pulando para a 5ª posição. Esse Andy Prior é mesmo carne de pescoço, né, não, Pereira? Ele vai subindo, vai escalando, vai conquistando pontos importantes para a soma final do campeonato. Continua ali o Farfus na terceira colocação, atrás dele tendo a companhia incômoda do Jörg Miller.
Lembrando que na segunda bateria, os 8 primeiros têm a posição invertida. O oitavo larga em primeiro, o primeiro larga em oitavo. E agora no carro do Raidel travou o traseiro esquerdo, a freada do Pinheirinho. O Miller abriu para passar, hein? E olha só, passou. Abriu ali o York Miller, bem na costa do Farfus. E nada. Falou aqui não, aqui mando eu. Porta fechada para o York Miller. Permanece com a terceira posição, é a última volta da prova. Tá incomodado ali o Farfus com o York Miller colado nele. Nem quer saber mais de Raidel. E vem aí para receber a bandeirada. Vitória na primeira bateria de Ivan Miller. Segunda posição, Raidel e Augusto Farfus do Brasil em terceiro. Na primeira bateria do ano, temporada 2008, começando em grande estilo, Rodrigo Matar. É verdade, Daniel. Valeu aí os dedos cruzados do Lelupo, o engenheiro da SEAT, que apareceu durante o safety car cruzando os dedos. Ivan Miller, belíssima vitória de ponta a ponta. Raidel funcionando como um fiel escudeiro. O trabalho de equipe valeu. Farfus fez uma boa corrida, valeu também o resultado, o terceiro colocado ao fim de 16 voltas. Miller, Prior e Tarquini fechando os 6 primeiros e Félix Porteiro na pole position. Jaime Puig diz good, quer dizer, a SEAT não podia estar mais feliz, né? Faz dobradinha na primeira prova do ano e apresenta armas na briga dela com BMW e Chevrolet. Larga na frente a marca espanhola para a temporada 2008. A gente espera que na segunda bateria, largando da 6ª posição, o Farfus tenha um resultado tão bom quanto nessa prova. De preferência, né, Daniel e amigos do Sport TV, que ele chegue no topo do pódio, tal como aconteceu na segunda prova do evento do ano passado. O Miller reclamava do final de temporada dele do ano passado e agora não poderia começar melhor a temporada 2008. Aí a vitória do francês Ivan Miller. Primeiras 2 posições, aliás, as primeiras 3 posições de largada. Sendo que o Farfus foi o piloto que teve mais mão de obra para poder voltar à terceira colocação. O Jorg Miller foi de 7º para 4º, não pode também se queixar do resultado, mas o Prior foi ainda melhor, né? Largou na 12ª posição, chegou em 5º. Foi o piloto que mais posições ganhou ao longo da primeira prova, entre os 8 primeiros colocados, um resultado que já o coloca com 4 pontos do campeonato. Lembrando ao telespectador do canal Campeão que a pontuação do WTCC é a mesma da Fórmula 1. Os 8 primeiros marcando pontos, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, Daniel. Tá explicadinho, bacana, e o pessoal saber como é. E é bom lembrar que a bateria 2 tem o mesmo valor também. Exatamente. Com essa igual a da Fórmula 1. O detalhe da inversão de posição que faz do Félix Porteiro, como a gente já viu, o pole position para a segunda prova do campeonato. Agora é o momento do parque fechado, os pilotos levam seus carros, especialmente os primeiros colocados, para o chamado Parque Fermé, uma terminologia francesa, até porque a FIA tem sede na França, em Paris. Vão ficar os carros dos 3 primeiros colocados, enquanto os demais vão para os boxes. Também vai para parque fechado o carro vencedor do Troféu dos Independentes. Está aí o Ivan Miller festejando. Portanto, vitória de Ivan Miller na primeira bateria. Olha, o Sport TV 2 transmite a segunda bateria ainda hoje, logo após o campeonato francês, e começa dentro de instantes com Saint-Étienne e Nice. E aí depois do campeonato francês a gente volta com a velocidade na tela do Sport TV para acompanhar a segunda bateria. Vamos ver se a gente vai ter uma entrevista do Ivan Miller, se ele vai dizer aí o que ele... Qual foi a sensação dele ao ganhar a prova e também da disputa dele ali para a tentativa dele se manter na frente do Raidel e também do piloto brasileiro Augusto Farfus, que aparece aí com seu belíssimo capacete estilizado nas cores da bandeira do Brasil. Bom resultado para o piloto brasileiro, e como a gente já falou, teve que remar aí depois de uma má largada para chegar ao pódio e ser o terceiro colocado nessa primeira prova do ano, já somando 6 pontos na classificação do campeonato. O importante talvez seja a regularidade, nem tanto o número de vitórias. E aí o brasileiro começa pontuando. É importante também uma posição de destaque na bateria de logo mais, para começar muito bem o ano. E o homem a ser batido é sempre ele, tem sempre que marcar de perto o Wend Prior. Sem dúvida nenhuma, Daniel. Tem que marcar o Wend Prior, mas também sem desgrudar os olhos do francês, que é o atual vice-campeão mundial. Tá doido para acabar
com a hegemonia do Andy Priol. Evidentemente que a nossa torcida toda vai ser pro brasileiro, mas há que se levar em consideração que não tem bobo nesse campeonato do WTCC, né? Tem pilotos de altíssimo nível, 4 pilotos que já passaram pela Fórmula 1, outros com larguíssima experiência em carros de turismo. Vai ser uma temporada duríssima. Tá só começando o ano, são 12 rodadas duplas. Ivan Müller, até Macau vai acontecer muita coisa. Vamos ouvir o Ivan Müller. Dramatic season final in Macau and the setback now to start with a victory like that. Yeah, last season is behind. Now we have to think of the future, and it's the best way to start the future. Thank you very much. Thank you. Rápido e rasteiro, ele falou que essa é a melhor forma de se começar uma temporada depois de um final de ano desapontador. Você já tinha antecipado o lance, né, Daniel? Na verdade, o Ivan Müller veio de um fim de temporada que ele não esperava, ele queria ser campeão, não conseguiu, e agora começa muito bem o ano de 2008. É isso aí. Então, vamos... E ele teve uma prova tranquila, né? Largou em primeiro, não foi incomodado, porque o Farfus acabou tirando a atenção do Raidel na briga pela segunda posição, e aí o Miller teve uma tarefa tranquila de ficar ali na primeira posição. Eu concordo, mas o Raidel também fez o excelente papel de escudeiro, de fiel escudeiro do Ivan Miller até o resultado final da prova. 23 minutos, 47 segundos, 24 milésimos o tempo de corrida. O Raidel chegou em segundo, o Farfus em terceiro, Jorg Miller em quarto, Andy Priol apareceu na quinta posição. Tarquini teve problemas, acabou perdendo rendimento, terminou na sexta posição. E o Zanardi, que a gente falou na abertura da nossa transmissão, chegando na 16ª colocação, italiano Alessandro Zanardi. O Cortal ganhou entre os independentes e o Monteiro ainda conseguiu voltar à prova e terminar 3 voltas atrasado em 18º. Aí já vira mais uma preparação para a bateria que vem na sequência. Bateria começando às 4 da tarde, horário de Brasília, transmissão do Sport TV logo após o campeonato francês com Saint-Étienne e Nice. Aí já a pontuação do campeonato. 10 pontos já na conta do Ivan Miller. Brasileiro Farfus levando para casa 6 pontos, mas ainda hoje, quem sabe, assumindo a liderança do campeonato. Essa é a nossa torcida, é a nossa expectativa, e torcer também para o Thiago Monteiro ter uma segunda bateria melhor do que foi a primeira. Largando em 18º vai ser bem mais complicado, mas se levarmos em consideração que a maioria dos pilotos que vão estar na frente dele são pilotos do torneio dos independentes, logicamente que o Monteiro tem boas chances até de terminar entre os 8 primeiros colocados. A gente já viu no Campeonato das Marcas a Seat largando na frente, 18 pontos contra 11 da BMW. A Chevrolet com seus 3 carros para nocaute com todos eles, ficou zerada. A Honda não está presente, e também a Russa Lada, que tem um carro inscrito, né, um modelo inscrito para a partir da prova de Valência disputar a temporada 2008, não compareceu, evidentemente, ao circuito de Curitiba. Agora a geração de imagens recuperadas, os melhores momentos da prova de hoje. O Ivan Miller largou em primeiro e assim permaneceu até o final. O Farfus largou mal. Sem dúvida, largou muito mal. Foi também um trabalho de equipe muito bom da Seat, diga-se de passagem. O Genei e o Tarquini mantendo ali suas posições. Teve um Chevrolet que largou bem, mas atravessou aí a chicane, se não me engano foi o carro do Robert Huff. E aí nessa confusão o carro do Monteiro acabou sendo abalroado e ele teve a suspensão danificada. Daí o carro do português, como a gente já viu, com problemas, ficou 3 voltas atrasado. Olha esse pneu dilacerando, Daniel. O do Thiago, né? Exatamente. Thiago Monteiro que teve ali o pneu completamente destruído. Esse é o toque do menu no Jorge Genet, que acabou acarretando no abandono do piloto suíço mais tarde. A equipe Chevrolet poupando o carro do menu de uma quebra mais séria. O imbróglio entre o Robert Huff e o Nicola Larini, que acabou provocando o safety car, ao Farfus já no pódio, Daniel. Aí o terceiro colocado, o brasileiro Augusto Farfus. E ainda hoje vamos torcer por uma vitória do Farfus no Brasil. Ano passado ele venceu a segunda bateria, vou lembrar. Ele venceu a segunda bateria na temporada 2007. E tem outro detalhe, né? Nenhum piloto conseguiu vencer 2 provas em Curitiba. Os vencedores são Jorge Genet, Andy Priol, Jorg Miller, Augusto Farfus e agora Ivan Miller. 5 pilotos diferentes ganhando corridas no Autódromo Internacional. Vamos ver se algum faz a segunda prova, a segunda vitória na história das provas do WTCC no Paraná. Vamos ouvir o hino nacional da França. Olá,
nacional francês pela vitória de... Aí o trecho, né, do hino nacional da França para a vitória de Ivan Miller. E aí o hino espanhol também, o trecho do hino espanhol. Já é nosso conhecido por demais das vitórias de Fernando Alonso, né, o príncipe das Astúrias, na Fórmula 1, em homenagem ao construtor campeão da primeira prova do campeonato. Vamos agora para a entrega dos troféus. Caiu Augusto Farfus. Primeiro troféu do ano, Augusto Farfus. Tomara que seja o primeiro de muitos, Daniel. Preferência de uns 10, 12, né não? Claro, todas as provas do ano. E que o mais significativo de todos seja aquele que ele receberá na festa de fim de ano da Field, campeão mundial de turismo. Daqui a pouquinho tem o campeonato francês na tela do Sport TV com Saint-Étienne e Nice. A ação de Eduardo Moreno. Aí o Ivan Miller no lugar mais alto do pódio. Convidamos o senhor aqui, Wellington Vieira, diretor-geral do Departamento de Competições da Yokohama, para fazer a entrega do troféu de vencedor do Campeonato Independente. Agora o vencedor dos Independentes, o Pierre-Yves Cortal, que também venceu a primeira prova em Curitiba ano passado, já vai levar mais uma taça para casa. Tá aí ele, piloto belga, Pierre-Yves Cortal, da equipe Hexagon Engineering. Paulo Scarione, presidente da Confederação. Lembrando que a gente tem um encontro marcado às 4 da tarde no horário de Brasília, com a bateria 2. A entrega do troféu equivalente à vitória entre as marcas Jaime Poing da Fiat. Vai a festa no pódio da abertura do Mundial de Turismo. A abertura da temporada está só começando. E velocidade é aqui no canal Campeão. É o pódio da primeira etapa. A bandeira da França tremula com o Ivan Miller, o vencedor. Vitória de Ivan Miller. Com o Ricardo Raidel, segundo colocado. A bandeira do Brasil no pódio mais uma vez com Augusto Farfus. Muito bem, estamos completando a nossa transmissão, mas é um até logo, porque às 4 da tarde a gente volta com a bateria 2 do Mundial de Turismo. Até logo mais, Rodrigo Matar. Vem aí o Campeonato Francês com Saint-Étienne e Nice. Sport TV, o canal Campeão. Onde quer que seus sonhos te levem, o HSBC Premier acompanha você. Pode fechar. HSBC Premier. Pode entrar que o mundo é seu.